E aí, salve, salve, grande galerinha. Eu ia dizer aquele negocinho de galerinha do YouTube, mas meio malhado, né? Então, salve, salve, meu povo, minha pova, meus povos e minhas povas. Esse também tá muito malhadinho, eu vou ter que arrumar um clichê melhor. Muito bem, beleza. Deixando os clichês de lado, voltamos aqui para nosso super mega canal de física, né? Aqui um dos melhores canais de física do mundo, né? O Cortex. E hoje a gente continua, né, naquela segunda aula que fiquei devendo sobre elementos de cinemática. A gente deu uma olhada naquela primeira aula e vimos alguns elementos introdutórios básicos de elementos de cinemática, mas ficamos devendo alguns outros elementos aí para a gente completar aquela noção básica, né, que a gente precisa ter sobre os elementos mais simples, mais usados dentro da cinemática, beleza? E hoje a gente continua dando a tratada aí nos elementos de cinemática, parte 2. Tranquilão? Então, se acomoda aí na sua cadeira, pega o teu rascunho, coloca as canetinhas aí do lado, faça as suas anotações, deixe os comentários aí para a gente poder tentar tirar a dúvida de quem for possível. E não esqueça de dar aquela curtidazinha, se inscrever no canal, botar o molestado do sino para tocar aí, que eu tenho certeza que você vai voltar mais a esse canal aqui, tranquilo? E sem falar que se você não der essa curtida aí, não botar esse sininho, não fazer esse negocinho aí tudinho, vai ficar difícil aqui eu conseguir uns trocados para dar o Danone de Enzo, que o menino come feito um bicho, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Vamos embora? Tranquilo? Bom, continuando na parte de cinemática 1, que é essa parte mais introdutória, de movimentos mais básicos aí da cinemática, a gente continua aqui tratando sobre os elementos básicos de cinemática, tranquilo? Então, sobre os elementos de cinemática, parte 2, hoje vamos falar um pouco sobre referencial, tá? Referencial, gente, é uma bronca muito grande, sabe por quê? Porque normalmente a gente só toma um referencial na maior parte dos casos. Para nossa vida, só existe basicamente um referencial. O que é referencial, na verdade, que eu estou falando? O referencial, tá vendo aqui, é um sistema de observação em relação ao qual a gente pode definir se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso, beleza? A definição é muito simples, é muito tranquila. O problema, né? Eita, garganta tá bom. O problema é que, em geral, para nós, o único referencial que existe é a Terra. Se você, por exemplo, está deitado na sua cama, tranquilo, sossegado lá, né? Naquele soninho gostoso no dia de chuva, você, considerando que você não se mova, não mude de posição, você considera que você está em movimento ou você está em repouso? Em geral, a maior parte das respostas que a gente ouve é que você está em repouso. Por que, em geral, as respostas são sempre essas? Porque, para a gente, no dia a dia, se a gente não sai de uma posição para outra sobre a superfície da Terra, para a grande maioria das pessoas, nós estamos em repouso. Então, se você está deitado na sua cama tranquilão lá, ok? Não sai dela de um lugar para o outro, você considera que você está em repouso. Agora, quando você se levanta da sua cama, toma aquele banho, pega a rua, vai para o cursinho, para a escola, começa a malhar, né, esse cérebro aí você diz que você está em movimento durante esse deslocamento, porque você está saindo de uma posição para outra sobre a Terra. Mas o problema é que para a física a Terra não é um único referencial. Nós podemos ter qualquer referencial sendo adotado para falar de movimento, tá? Então, por exemplo, a nossa velha trajetóriazinha, com aquelas posições marcadas, se você não viu essa primeira aula que falava sobre trajetória e posições, dá uma olhadinha aí na nossa aula anterior que fala sobre trajetória e posição, tá? Vou deixar o link aí para você dar um pulinho lá na aula anterior, beleza? Mas, por exemplo, quando o nosso carrinho aqui, a coisa mais fofa do mundo, nossa Ferrari, ele sai de uma posição para outra sobre a trajetória, a gente diz que ele está em movimento, ok?
Se ele permanece o mesmo tempo sobre uma mesma posição, o tempo passa, ele continua na mesma posição em cima da trajetória, a gente diz que ele está em repouso, ok? Muito bem. O problema é que muitas vezes a gente pode definir o referencial em outros pontos que não seja simplesmente a Terra. Vamos dar um exemplo aí. Imagine, por exemplo, que mesmo você estando sentado à mesa, simplesmente escutando a musiquinha, sei lá, escrevendo alguma coisa, tomando uma notazinha, como agora você pode estar fazendo, nessa super mega power video aula, de repente tomando a nota, você pode considerar que está em repouso, mas vamos dar uma analisadinha. Vamos pensar aqui, por exemplo, no ponto de vista da Terra. Todo mundo sabe que a Terra apresenta movimentos, dois, né? Um deles o de rotação, em que a Terra de forma de eixo inclinado, ela gira em torno do seu próprio eixo central, tá? Então, conforme ela gira em torno desse eixo central, nesse movimento chamado de rotação, ela tem que fazer isso a uma certa velocidade, perfeito? Bom, essa velocidade, você sabe que com essa velocidade ela leva 24 horas para dar uma volta ao redor da Terra, tranquilo? Beleza? Muito bem. Você tem ideia de qual a velocidade que a Terra executa para dar essa volta em torno dela mesmo? Já pensou nisso aí? Será que é alta? Será que é baixa? Será que é mais rápido do que, por exemplo, um homem caminhando 5 km por hora? Será que ela chega a ser muito rápido como um carro na BR a 100 km por hora? Aí é demais, né? É demais, né? Se fosse a Terra girando a 100 km por hora, agora estava todo mundo sendo derrubado, não é verdade? Tranquilamente. Pois anote aí, velocidade de rotação da Terra, 1.700 km por hora aproximadamente. Ela dá 24 horas por dia nessa velocidadezinha aí. É alta? É. Então deixa eu perguntar uma coisa. Agora o que você acha? Você sentado aí na sua cadeira, fazendo sua anotação, de repente de frente só para a tela agora, dando uma olhadinha nesse vídeo, sei lá, ou de repente no teu smartphone, ou seja o que for, de certa forma deve estar paradinho. Você acha que a Terra girando a 1.700 km por hora, você deve estar em movimento ou você deve estar em repouso? Agora surge uma dúvida, né? Mesmo sentado aí na sua cadeirinha, a verdade é que você gira em torno do eixo da Terra a cerca de 1.700 km por hora. Tá achando pouco? Além do movimento de rotação, a Terra tem outro, não tem? Tem outro movimentozinho. Qual é? Movimento de translação, em que a Terra orbita em torno do Sol. Leva quanto tempo, hein, gente, para dar essa volta em torno do Sol? Quanto tempo? Quanto? 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos vai se acumulando 6 horas a cada ano, e a cada 4 anos nós temos aí uma sobra de 24 horas. Por isso que a cada 4 anos tem aquele ajustezinho no mês de fevereiro, né? Exatamente por esse excesso aí de 24 horas que acontece a cada 4 anos. Senão o calendário ia complicar demais. Bom, enfim, você sabe com que velocidade a Terra orbita em torno do Sol? Ela leva aí 1 ano para dar essa volta. Tá certo, demora muito mais do que a rotação da Terra, né? Mas me parece que a distância também é maior, correto? E aí, o que vocês acham? É mais de 1.700 km por hora? Aí também seria demais, né? Ou menos? Ou seria praticamente a mesma velocidade? Pois anotem aí. A gente está viajando através do espaço agora a uma velocidade aproximada de 107.000 km por hora. Mais ou menos isso, 107.000 km por hora. Gente, sentado aí, olhando para alguma tela. Agora, o que você acha? Você está em movimento ou você está em repouso? A resposta é: depende. Nunca podemos dizer se algo está em movimento ou em repouso sem que seja esclarecido muito claramente qual é o referencial.
Por exemplo, em relação ao centro da Terra, você está em movimento girando a 1.700 km por hora. Em relação ao Sol, você está em movimento, você está se movimentando a mais de 100.000 km por hora. De repente pode estar acelerando, de repente pode estar retardando, perdendo velocidade, depende da época do ano. Em relação à sua cadeira, você está em repouso. Repouso? Mas não está em movimento, agora é quando eu tomei outros referenciais. Quando o referencial passa a ser, por exemplo, a sua cadeira, você está em movimento ou em repouso. Se você não acabou de sair correndo, surtando por causa da complexidade da aula, brincadeira, está complexo assim não. Mas se de repente você não saiu correndo da sua cadeira nesse momento, você está em relação a ela em repouso, se é que você está sentado. Mas suponhamos que você esteja vestido, eu espero que esteja, se tiver frio aí, se tiver calor, está complicado. Mas se você estiver vestido, você em relação às suas roupas, está em movimento ou em repouso? É fácil. Se você não está se afastando das suas próprias roupas no exato momento, você em relação a essas roupas deve estar em repouso, a não ser que acabou de tirar a roupa e jogou pela janela agora nesse exato momento. Mas se você não fez isso em relação às suas roupas, você está em repouso. Em relação às paredes do seu quarto, sala, onde você tiver, movimento ou repouso? Repouso, a não ser que você esteja se afastando, se movimentando através do quarto ou sala. Em relação ao carro que está passando lá fora, lá na rua, você está em movimento ou em repouso? O carro está passando agora mesmo lá na rua, responda aí. Você está em movimento ou em repouso? Movimento, porque sua posição em relação ao carro está mudando, variando. Você pode dizer, peraí, mas quem está em movimento é o carro, não sou eu não. Olha só, você de novo, tomando como referencial sempre a Terra. Eu não falei a Terra, eu falei você em relação ao carro, a Terra nem entra nessa história. Se sua posição, sua distância efetiva em relação ao referencial que eu citei, no caso, o carro, estiver mudando, então você em relação àquele referencial está em movimento. Se essa distância em relação a esse carro que eu dei como referencial não estiver mudando, você está em repouso. Exemplo, o motorista do carro em relação ao carro, movimento ou repouso? Ora, se ele não acabou de pular do carro, ele está em repouso, beleza? Tranquilo? Então essa questão do referencial, gente, é um pouquinho mais além da conta, né? Do que só simplesmente a Terra. Referencial, ele é útil para a gente definir se um corpo está em movimento ou em repouso. Mas a gente precisa esquecer que não é só a Terra o único referencial que a gente pode adotar. A gente pode adotar qualquer um outro referencial além dela. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vamos esticar um pouquinho mais essa aula, mas vai valer a pena porque a gente pode tirar umas dúvidas aqui, esse referencial aqui consome um pouquinho de tempo, mas vamos esticar só mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Bom, em cima da trajetória a gente verificou que os corpos podem se movimentar no sentido crescente das posições ou podem se movimentar no sentido decrescente das posições, tá? Então observe aqui que quando o corpo se move no sentido em que as posições vão ficando com valores cada vez maiores, a gente chama esse movimento de progressivo, beleza? O móvel se desloca no sentido crescente das posições, então está aqui nosso amiguinho se deslocando nesse sentido, tá? Beleza? No sentido, inclusive, da trajetória. Já o retrógrado vai acontecer quando o corpo se move no sentido decrescente das posições. É chamado retrógrado. Detalhe importante, viu? Esses dois conceitos, progressivo e retrógrado, não tem nada a ver com velocidade, tá? Ele progressivo, a primeira coisa que você pode querer pensar é que, não, então a velocidade está aumentando. Não. Ela pode estar aumentando? Pode, mas pode estar diminuindo e pode estar também constante. Mesmo assim, a gente diz que o movimento ele é progressivo, beleza? Já o retrógrado, por exemplo, ok? Nesse caso do movimento retrógrado, se desloca no sentido em que as posições vão ficando cada vez menores, mas também não tem relação nenhuma com a velocidade. Tranquilo?
simplesmente as posições estão diminuindo, mas a velocidade do nosso amiguinho aqui pode estar aumentando, ela pode estar diminuindo, ou pode nem estar variando. Não faz diferença. A velocidade não influencia no conceito de progressivo, nem no conceito de retrógrado, beleza? O que influencia nesses dois conceitos são o valor das posições. Show? Belezinha? Tranquilo? Gente, então metam bronca aí, façam alguns exercícios em relação a referenciais, movimento progressivo, retrógrado, é uma parte mais de fundamentação, mas vale a pena treinar um pouquinho, tranquilo? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente finaliza os elementos de cinemática com a parte de referencial e trajetória, tá? Pra gente dar uma analisada nesses conceitos aí direitinho. Valeu, um grande abraço e foco, fé e força. Só vai dar aprovação. Show!